Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreva clicando nessa marca d'água que aparece aqui no canto inferior direito do vídeo, tá certo? Ajude o canal a ter mais inscritos e assim a ter mais relevância, a chegar a um maior número de pessoas e assim você estará contribuindo para que possamos divulgar cada vez mais e cada vez melhor a maravilhosa doutrina dos espíritos. Daremos sequência então nesse segundo vídeo à apresentação de excertos acompanhados de comentários, análises do livro Arigó, o cirurgião da faca enferrujada, de autoria de John G. Fuller. Essa altura estamos na página 21, né? E o Dr. Pularich, né, que fazia parte da equipe, que era o líder, podemos assim dizer, da equipe científica, né, americana, que estava então em Congonhas para estudar Arigó, havia presenciado, digamos, uma técnica muito utilizada por Arigó, que era de introduzir uma pequena faca, um canivete, sobre a pálpebra, né, do paciente. Havia ficado realmente muito impressionado com isso. Prossegue aqui então o autor descrevendo essa situação. Apesar dos vários anos de prática e experiência, Pularich ficou chocado e perplexo, e seu espanto aumentou ainda mais quando Arigó começou a raspar a faca entre o globo ocular e a parte interna da pálpebra, comprimindo para cima e com uma força insensata o seio sinovial. O homem estava perfeitamente acordado e consciente, não demonstrando qualquer espécie de medo. O paciente, no caso, né? Não se mexeu nem recuou. Um dos presentes desmaiou. Em seguida, Arigó, fazendo um movimento de alavanca, fez o olho saltar da órbita. O paciente ainda, mantendo-se perfeitamente calmo, parecia apenas incomodado devido a uma mosca que pousara em sua face. Mas enfim, o Dr. Pularich então ficou muito impressionado com essa técnica cirúrgica, né? Se assim podemos nos expressar, que era muito utilizada por Arigó e certamente bastante incomum e da mesma forma causava espécie, né? O fato dos pacientes não demonstrarem, não relatarem, né? Sentirem dor ou qualquer tipo de, enfim, né, incômodo propriamente, né, quer dizer, percebiam o que estava acontecendo, né, podiam ter a sensação tátil, né, de que estavam tendo um objeto inserido no seu olho, etc., enfim, sob a pálpebra, mas aquilo não lhes causava dor, né? Então, algo muito impressionante. Pularich e Belk, outro pesquisador, né, que fazia parte da equipe, observavam incrédulos aquelas pessoas ricas, pobres e de todas as idades que se dirigiam em fila para a mesa, e Arigó nem sequer as olhava, somente sua mão movia-se automaticamente, enquanto rabiscavam a receita numa velocidade incrível, como se a caneta deslizasse num pedaço de gelo. De vez em quando ele levantava-se, agarrava um paciente encostando-o à parede e novamente limpava a faca na camisa, enterrando-a brutalmente num tumor ou quisto, ou num outro olho ou ouvido, removendo no espaço de segundos o que quer que fosse que estivesse ofendendo o tecido. Então os pesquisadores puderam presenciar a rapidez, né, além da técnica cirúrgica, né, por assim dizer, extremamente incomum, né, para dizer o mínimo, que era igual, utilizava a extrema rapidez com que ele realizava cirurgias, da mesma forma a extrema rapidez com que ele conseguia diagnosticar o problema dos vários pacientes e receitava, né? O paciente mal sentava, ele já começava a receitar, enfim, algo absolutamente impressionante, que deixou muito impressionado, né, os membros dessa equipe americana. Referindo-se ainda a Arigó, né, e a sua maneira de operar, não usava nenhuma anestesia, nem hipnose e tampouco antissépticos, não se verificando praticamente nenhum sangramento além de um gotejamento. Não puderam observar a comentada habilidade de Arigó relativa a fazer o sangue parar mediante uma simples palavra de ordem. Né? Notaram, entretanto, que ele raramente perguntava algo ao paciente. Seu diagnóstico era silencioso e intuitivo. Naquela manhã, na velocidade e confusão dos primeiros grupos de pacientes, Pularich contentou-se simplesmente em olhar e observar. Evidentemente, havia muitas verificações a serem feitas. Aquelas receitas, o que seriam? Como podia agora escrevê-las tão depressa, mal olhando para o papel, não tendo sequer tempo para analisá-las ou observar o próprio paciente? Como poderia ele alcançar os pretensos resultados milagrosos quando despendia tão pouco tempo com cada um dos doentes? Como podia seu assistente
ler aqueles rabiscos incríveis numa simples folha de papel e traduzi-los para um farmacêutico? Onde teria Arigó aprendido a sua farmacologia? Como podia ele esperar chegar a uma terapia racional sem examinar o paciente ou sem mesmo fazer-lhe perguntas? E como podia um paciente não sentir nenhuma dor quando uma faca que servia para descascar batatas e frutas era brutalmente enterrada no olho, uma das partes mais dolorosas e sensíveis do corpo humano? Tais perguntas tinham que ser deixadas em suspenso até que pudessem fazer um estudo minucioso sobre as mesmas. Então o autor aponta aqui as muitas perguntas, né, as perplexidades que acometiam os pesquisadores que faziam parte da equipe, né, doutores Pularich e Belk, sobretudo. Mas enfim, há perguntas que permanecem na verdade até hoje, porque efetivamente não chegaram propriamente a ser respondidas, né? E aí então comenta, né, um dos pesquisadores: foi a primeira vez em minha vida que presenciei cenas daquela espécie. Desde o momento em que um paciente levantava-se até que saía, ele ou recebia uma receita ou era submetido a uma intervenção e retirava-se sem demonstrar nenhum sinal de dor ou sofrimento. Arigó nunca falava muito a respeito de qualquer coisa. Pareceu-me viver um pesadelo. Belk e eu nos olhávamos em silêncio. Tínhamos realmente a impressão de estarmos num ambiente de ficção científica. Belk, que não era um médico, finalmente teve que retirar-se daquela salinha. Eu continuei a observar. Aquilo tudo exercia um certo fascínio. Aquelas pessoas aproximavam-se dele e todas eram doentes. Um dos homens ali presentes tinha um bócio enorme. Né? Bócio é aquilo que as pessoas chamam popularmente de papo, né? Cresce ali em torno na parte da frente, né? Em torno do pescoço da pessoa. Um dos homens ali presentes tinha um bócio enorme. Né? Arigó pegou a faquinha, fez uma incisão, retirando o bócio, sacudiu-o na mão, enxugou a incisão que fizera com um pedaço de algodão sujo e o paciente retirou-se. O ferimento nem sequer sangrava. Então veja-se só, né? Arigó extraiu um bócio, né? E o paciente saiu caminhando, né, tranquilamente, o ferimento sequer sangrava. Quer dizer, esse livro, como disse, né, e não custa fazer essa observação de novo aqui, é um livro que me conste não foi editado em 1974 aqui no Brasil, né? Ao que me conste ele não foi reeditado depois, e é uma obra valiosíssima, né? Porque é uma das poucas obras, possivelmente única, né, sob muitos aspectos, em que homens com o olhar da ciência, homens treinados, né, na pesquisa científica, vindos de outro país, de outra cultura, com outra visão de mundo, num primeiro momento céticos, é claro, né, saudavelmente céticos, né, vieram aqui então estudar Arigó de um ponto de vista científico, fazendo perguntas, observando com ceticismo, mas ao mesmo tempo com imparcialidade, né? E o livro então traz uma série de relatos e novidades desde o começo, né? A descrição que eles fizeram de Arigó quando encontraram pela primeira vez, a descrição que eles fazem do espaço onde Arigó atendia, etc., nos dão realmente um retrato, né? Como se estivéssemos lá presenciando, né? Como era Arigó, como ele atendia, como eram os seus pacientes, como era o ambiente onde ele atendia esses pacientes, enfim. O livro nos dá esse retrato muito vívido, né? Você pode ler biografias de Arigó, mas que vão descrever, né, salva a biografia escrita, né, pela senhora Leida Lúcia, né, as cirurgias espirituais de José Arigó, escrito por alguém, né, que conviveu ali próximo, etc. Né? Inclusive é um livro que estamos, né, também a trazer excertos aqui no canal. Mas enfim, de um modo geral você vai encontrar biografias que, ok, né? Pessoas que estiveram lá, como Herculano Pires, por exemplo, mas nesse caso você teve uma equipe que ficou por um bom tempo, né? Que levou equipamentos científicos, né? Isso vai ser mencionado mais adiante, e que foi lá fazer uma investigação científica realmente, né? E que não tinha qualquer relação pessoal com Arigó, quer dizer. Então realmente esse livro é único, né? Uma obra que infelizmente não foi reeditada mais, mas enfim, vale muito a pena, né? Quem puder comprar, como eu disse, no Sebos você ainda consegue encontrar, né? Há que ali alguns errinhos de tradução, né? Como nós apontamos no primeiro vídeo, mas enfim, vale muito a pena, tá certo? Prosseguindo então. Mais ou menos às 11 da manhã,
ele já tratara de cerca de 200 doentes. Despediu, veja que começava a atender aí lá por umas 9 horas, coisa assim, enfim. Realmente cada atendimento durava minutos, poucos minutos, né? E ainda assim, exatos, né? Enfim, com receitas pertinentes e que faziam efeito, etc. Mais ou menos às 11 da manhã, ele já tratara de cerca de 200 doentes. Despediu sumariamente a uma dúzia deles, dizendo-lhes que qualquer médico comum poderia curá-los. Quer dizer, ele só se interessava pelos casos que, em princípio, a medicina convencional não poderia resolver. A outros ele repreendia ou censurava. Já havia realizado cerca de 10 operações oculares e também de ouvidos. Cada uma delas não durava mais do que meio minuto, 30 segundos. 30 segundos. Em nenhum dos casos verificou-se um tratamento pré-operatório, nem anestesia, nem esterilização, nem hipnose ou qualquer coisa parecida. Os pacientes permaneciam encostados na parede, completamente conscientes, e retiravam-se do local sem nenhum auxílio. Pularich observava cuidadosamente a fim de verificar se ele os hipnotizava, pois isto pelo menos explicaria parte daquele processo. Mas não havia a mínima evidência. Mais tarde, Pularich e Belk presumiram que aquilo devia-se à explicação realmente estranha que lhes fora dada nas primeiras investigações sobre Arigó antes de terem saído do Rio. Dizia-se que ele afirmava encarnar o espírito de um médico alemão já falecido, ao qual identificava como sendo o Dr. Adolfo Fritz, né? Adolf Fritz. E era este médico, segundo a declaração do curandeiro, que realizava as operações e ditava-lhe as receitas que ele escrevia tão depressa. Tratava-se do Dr. Fritz, médico alemão falecido em 1918, e que fazia aqueles diagnósticos instantâneos, né? Então eles, enfim, tamanho, era tão incrível tudo aquilo que eles observavam, né, que começaram a levar a sério a explicação, né, espírita, né, para o fenômeno. Não sobrou outra no fim das contas. Às 11 em ponto, Arigó levantou-se de sua cadeira pequena em frente à mesa e declarou que a sessão terminara, dizendo ainda com aquele acento gutural alemão que voltaria das 2 da tarde. E para os pacientes aos quais não pudesse atender dentro deste horário, recomeçaria às 8 da noite, continuando seus trabalhos sem importar-se com as horas até que todos fossem atendidos. Então Arigó atendia na parte da manhã, ia depois ao trabalho, almoçava, continuava numa fração da tarde também no seu trabalho, que ele era funcionário público, depois retornava, já à noite, nas 8 da noite, voltava a atender as pessoas e atendia enquanto houvesse gente, chegando até meia-noite, 1 hora da manhã, quanto fosse, né? Realmente impressionante a sua capacidade de trabalho, né? A sua energia. Bom, e mais adiante então, os médicos continuam, né, a reportar, né, enfim, a sua perplexidade. Mas enfim, eles foram convidados por Arigó para jantar, né, na casa do mesmo. E o autor então, né, comenta que chegou lá e encontrou uma família, né, normal, né, convencional, digamos assim, né. Então, vejamos o relato. Seu horário de trabalho do Arigó, né, no instituto era realmente estranho, segundo a concepção norte-americana. Ele trabalhava das 11 da manhã até 1 da tarde, recomeçava às 4 indo até às 6. Arigó convidou os 4 visitantes para jantar não, almoçar, né? Almoçarem em sua casa, convite que foi prontamente aceito. Sua casa era na rua Marechal Floriano, refletia uma certa pobreza, mas apesar da pintura toda lascada e dos móveis ordinários, era limpa e bem arrumada. Sua esposa, Arlete, era esguia e sorridente, ocupando-se com seus 5 filhos, todos muito bonitos, tendo os mesmos olhos do pai, vivos e de um castanho escuro. Muito à vontade, ela estava de bobs nos cabelos, a dona Arlete, né? Observando aquela cena, Pularich não pôde encontrar nada que sugerisse algo extraordinário naquele homem e sua família. A mulher era dedicada, os meninos vivos, inteligentes, bem comportados. O ambiente era um tanto confuso, porém natural e afetuoso, né? Enfim, eles esperavam talvez, né, antes de chegar a Congonhas e conhecer Arigó, encontrar, né, um ambiente, um indivíduo assim, né, que usasse umas roupas diferentes, que se comportasse de forma afetada, no estilo guru, né? De repente na casa dele teria uns incensos, alguma coisa, meio mística, meio não sei o que lá. E se depararam simplesmente com um brasileiro, né? Um brasileiro típico, um homem simples, um homem do povo, né?
enfim, nada de misticismo, nada de salamaleques, nada de, né, de frufrus, de poses, de nada, quer dizer, bom, que coisa surpreendente, quer dizer, né? Isso só fez aumentar a perplexidade, né, dos pesquisadores. Diz ele, estamos agora já na página 29. Os intérpretes procuravam, estavam acompanhados de intérpretes porque eles não falavam português, né? Os intérpretes procuravam entrevistar o maior número possível de doentes. Este sistema, porém, era demasiadamente rápido para resultar numa avaliação inteligente. O absurdo da cena continuava subjugando Belk e Pularish, e este, ao lembrar-se daquela tarde, comentou: havia um paciente do qual recordo-me bem. Ele andou pela clínica o dia inteiro. Estava descalço e já estivera numa cadeira de rodas. Parece-me que era empregado numa oficina mecânica. Costumava chegar e começava a andar, embora já não precisasse mais da cadeira de rodas. Nossos intérpretes perguntaram-lhe o motivo que o levava a fazer aquilo, e ele explicou que fizera parte da FAB, né, Força Aérea Brasileira, na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Fora ferido nos 2 joelhos. Não podia descrever tecnicamente o que ocorrera, mas seus joelhos tinham ficado aniquilados, como se congelados. Sofrera cerca de 13 operações desde o fim da guerra. Tendo ouvido falar de Arigó, fora vê-lo, e Pularish continuou dizendo. Arigó olhou, observando bruscamente. Seu vagabundo, o que está fazendo nesta cadeira de rodas? Arigó não costumava titubear em injuriar as pessoas, quando a ocasião assim o exigia. O homem respondeu, não posso andar, meus joelhos estão paralisados. E Arigó retrucou, você não passa de um vagabundo ordinário e preguiçoso. Levante-se e ande. O homem protestou, alegando que não poderia. Arigó repetiu a ordem. O camarada não teve outra alternativa. Levantou-se e começou a andar pela salinha. Arigó nem sequer o tocara. Entretanto, o homem sentia um pavor tremendo ao pensar que aquilo pudesse ocorrer novamente e por isso continuava andando para ter certeza de sua cura. Né? Esse homem então já havia sido operado inúmeras vezes, né? Tinha um problema sério, não podia andar, usava cadeira de rodas e era igual curou. Né? E ele, enfim, permanecia andando com medo de que se ele parasse, né, talvez o problema que ele tinha nas pernas terminasse voltando. Né? E aí, mais adiante, né, eles comentam. Naquele dia, Arigó cumpriu sua promessa no sentido de que ninguém sairia do centro de tratamento sem ter sido atendido. Pela segunda vez ele fechou sua clínica depois de 1 da madrugada, mas demonstrando poucos sinais de cansaço. Enquanto isso, Rizzini tinha feito um filme colorido bastante extenso e, embora seu equipamento de lentes fosse reduzido, o filme seria suficiente para demonstrar algumas das extraordinárias qualidades das proezas cirúrgicas de Arigó. Então Arigó foi sempre, foi bastante documentado, né, o que, filmado, etc. E muita gente lá esteve e apresentou o seu depoimento, como o autor faz aqui, por exemplo, enfim, as curas que ele promovia absolutamente comprovadas. Né? O que não há até hoje em verdade são propriamente explicações, muito embora a doutrina espírita, como sabemos, fornece explicações no sentido de que, né, ele foi auxiliado pelo Dr. Fritz, na verdade, uma equipe de médicos, né, do mundo espiritual. Agora, como efetivamente a coisa se deu, seria preciso conhecer um pouco mais da ciência espírita e das leis científicas que regem o mundo dos desencarnados. Né? Porque o fato de que não era usada anestesia, não havia asepsia, como já relatamos aqui, né, em outros momentos, em outros vídeos no livro, por exemplo, né, Arigó, a Vida, Mediunidade e Martírio, e também nos excertos do livro As Cirurgias Espirituais de Zé Arigó, na verdade havia, né, asepsia, anestesia, etc. Só que isso era do mundo espiritual. Né? Ou seja, não existe o sobrenatural, existe apenas o natural que nós não entendemos. E assim como o mundo dos encarnados está sujeito às leis da natureza, o mundo dos desencarnados também. Né? Só que vigoram lá, por assim dizer, algumas leis que nós não conhecemos. Né? Após a segunda longa noite de observação, os 2 americanos voltaram para sua modesta pensão mais frustrados do que nunca. Rizzini estava mais convencido que Pularish ou Belk, porque tinha em seu poder filmes anteriores, feitos antes que Arigó tivesse sido interditado pelo tribunal. Naquela altura, Arigó estava proibido de operar, né? Então ele disfarçava, digamos assim, né? Como se aquelas consultas fossem apenas consultas e não propriamente cirurgias.
que o exibiam, filmes, né, que o exibiam fazendo operações mais importantes, incluindo uma remoção de um útero canceroso. Né? Além deste, tinha os 2 casos positivos relativos à sua mulher e filha e jurava que haviam sido confirmados pelos médicos. No caso, a esposa e filha do Jorge Resine, conforme já mencionamos aqui. Né? Enfim, a Belk, um dos pesquisadores americanos, né, não encontrou nada provando que Arigó algum dia tivesse cobrado a alguém pelos seus serviços, e dizia que se o fizesse perderia imediatamente os estranhos poderes concedidos pelo Dr. Fritz. Belk também não foi capaz de colher qualquer prova evidenciando que alguém tivesse sido prejudicado pelas práticas pelas práticas pouco convencionais de Arigó. Tanto a Associação Médica quanto a Igreja Católica estavam fazendo pressão contra Arigó no processo em andamento. E, pelo que parecia, tinham tentado, sem sucesso, descobrir um só caso em que Arigó houvesse prejudicado qualquer pessoa. Então, até por conta do processo que havia, até por conta, né, da Igreja e da Associação Médica, né, fazer-lhe forte oposição, procuraram intensamente uma só pessoa que Arigó houvesse prejudicado, causado mal, né, feito algum dano com seus procedimentos. E não encontraram. Né? E não encontraram. E da mesma forma que jamais encontrou-se qualquer pessoa de quem Arigó tenha cobrado, né, pelas suas curas. E aí, na sequência, então, o Dr. Pularich, até aparece uma foto, né, há fotos dele posando ao lado de Arigó com um curativo. Enfim, ele tinha um lipoma, né, que é um tumor, em princípio, benigno, né, uma formação tumoral constituída essencialmente de gordura, né, daí lipoma, no braço. Né. E ele passa, quando ele foi então para o hotelzinho onde eles estavam, né, ele começou a ter a ideia de que, bom, então eu tenho esse lipoma, ele é operável, né, enfim, eu deveria operar. Ele pensou em submeter-se, né, a uma cirurgia. E ele foi efetivamente, conforme sabemos, já comentamos aqui em outros vídeos, o Dr. Pularich foi operado. Né, o Arigó extraiu o seu lipoma. Né, mas veja-se o seguinte. Uma cirurgia comum necessita aproximadamente de 15 a 20 minutos para completar a operação, no caso, para remover o lipoma. Né? No caso de Pularich, o tumor estava situado diretamente sobre o nervo cubital que controla o movimento da mão, bem como uma artéria braquial situada nas imediações, representando outra espécie de complicação. E foi por este motivo que ele não se decidira ainda a operar o tumor, lá nos Estados Unidos. Né? E uma vez que aquilo não o deixava incapacitado, aprender a viver com ele. Então, em princípio, era algo simples, digamos assim, mas por conta da posição em que o lipoma se encontrava, havia a possibilidade realmente, né, de que qualquer pequeno deslize, digamos assim, na cirurgia, né, poderia ser afetado um nervo que controlava o movimento da mão. E de repente, com uma cirurgia mal feita, né, deixá-lo com uma mão paralisada, por exemplo. Né. Entretanto, uma operação inábil poderia incapacitá-lo permanentemente. O movimento dos dedos poderia ficar reduzido ou completamente prejudicado, caso o nervo cubital fosse ofendido. Um pequeno engano ocasionaria o seccionamento da artéria braquial e, obviamente, isto representando um perigo. Né? Mas, não obstante, o Dr. Pularich decidiu, né, submeter-se a Arigó. Mas por quê? Aí, palavras dele. Quando senti o lipoma em meu braço, enquanto estava deitado, disse a mim mesmo: ora, aqui está uma coisa para ser feita por Arigó, pois eu já compreendera que não se podia trapacear com ele. Para que ele realizasse alguma coisa, era preciso que realmente houvesse verdadeiramente uma doença. No caso do Dr. Pularich aqui está fazendo referência, né, aquelas pessoas que iam lá tentando enganar Arigó, tentando desmascará-lo, né, e ele sabia que a pessoa não tinha nenhuma doença e declarava isso. Bom, ele continua. E pensei, esta é uma boa ideia. Verei se ele pode operar meu lipoma e assim saberei o que acontece. Ficarei ciente do que existe realmente. Verificarei se aquelas pessoas estão fingindo quando dizem que não sentem dor. Descobrirei se de fato não dói e observarei pessoalmente qual o processo empregado. Caso depois venha a ter uma infecção, poderei ir para o Rio de Janeiro, né? Eu simplesmente não conseguia acreditar no que estava vendo e sentindo por causa das experiências de Arigó. Chegara o momento em que poderia provar a mim mesmo e aos meus colegas que não estávamos sendo vítimas de uma alucinação. Então, ele tinha esse lipoma, embora em princípio algo, digamos, simples, operável, né? Um lipoma no braço, mas que tinha essa circunstância, né? Por conta da posição que se encontrava, qualquer pequeno erro na cirurgia poderia, né,
eventualmente deixá-lo com a mão paralisada. Tá? Mas ele decidiu, no caso, permitir que Arigó operasse realmente como uma experiência científica, digamos assim, né? Porque para saber o que os pacientes sentem, nada melhor do que o próprio indivíduo deixar-se operar, né? Será que é verdade quando eles dizem que não sentem dor? Né? Etc. Quer dizer, tudo aquilo que eu vejo e que as pessoas descrevem, bom, eu vou descobrir por mim mesmo, né? Se eu deixar que ele opere esse lipoma que eu tenho no braço. Foi isso que pensou o Dr. Pularich e isso que o motivou, né, a permitir que Arigó o operasse. E ele prossegue, e então prossegue o autor aqui. Não foi fácil tomar aquela decisão de se deixar operar por Arigó, né? Mas seria a única forma de pôr à prova as habilidades de Arigó. Pularich assim seria capaz de descobrir, primeiramente, o que poderia suceder com a falta de anestesia, de antissépticos e de suturas, e se realmente Arigó era capaz de evitar um sangramento maior. Uma vez a decisão tomada, ele virou para um lado daquela cama de ferro pouco firme e adormeceu. Né? Dr. Pularich então decidiu-se a se deixar operar, né? Para poder ter em primeira mão, né, as sensações, né, e não ter que confiar apenas naquilo que ele via ou em relatos, né, que os pacientes operados faziam, porque ele passaria a ser um desses pacientes operados. Né? Ele poderia ver então essa questão de, olha, não sente-se dor mesmo, né? E além disso, né, bom, e aí, não vai ficar sangrando? Não ficará sangrando o ferimento? Né? O fato de não haver asepsia não vai causar uma infecção, né? Tanto que ele cogita, olha, se de repente infeccionar, estava em Congonhas, em Minas, ó, me mando para o Rio de Janeiro e lá tento ver essa questão da infecção, caso aconteça. Né, digamos. Ele teria aí uma rota de escape. Né? Bom, prosseguindo, nessa altura estamos na página 34. Em São Paulo, um grupo de médicos e cirurgiões incrivelmente adestrados e pertencendo a um dos maiores hospitais, alguns deles diplomados pelas melhores faculdades de medicina nos Estados Unidos, reúne-se regularmente para consultar os médiums. Acreditam que tais médios adquirem perícia e conhecimentos dos médicos que já não vivem mais, para transmitir-lhes os diagnósticos e esclarecimentos sobre os tratamentos que não conseguem obter em nenhuma outra fonte. Afirmam que os resultados clínicos e terapêuticos são surpreendentemente eficazes, ultrapassando o que só as técnicas da medicina moderna podem apresentar. Então o autor aqui faz um relato, né, que médicos de São Paulo, naquela época, cirurgiões de alto gabarito, muitos deles formados, né, em excelentes instituições nos Estados Unidos, por exemplo, né, se reuniam com médios e procuravam, através deles, obter, né, diagnósticos e esclarecimentos diversos, né, que lhes permitiam efetivamente levar a efeito a tratamentos que, enfim, simplesmente com a medicina, né, convencional, por assim dizer, eles não conseguiriam. Então, muito embora, né, no geral, uma comunidade muito fechada, né, a essas questões da espiritualidade, mas mesmo naquela época você tinha médicos, por exemplo, mais progressistas, né, mais visionários e que, inclusive, consultavam médiums com certa regularidade, como o autor aqui informa. Né? E realmente algo que vale a pena ser mencionado. Atualmente você tem, inclusive, né, entidades diversas, né? Não vou lembrar agora os nomes, mas você tem associações, né, de médicos espíritas, por exemplo, né? Enfim, de profissionais da área da saúde que são espíritas e que se congregam, inclusive, né, em entidades, enfim, que somam, né, que coadunam, que, enfim, acrescentam, né, às suas práticas profissionais essa visão, né, maior trazida pela doutrina espírita. Né? Bom, e aí já na página 37, ele fazendo referência aqui a uma filmagem que seria feita, os preparativos para a filmagem estavam prontos. Belk tinha uma Polaroid com filme em branco e preto. Um dos intérpretes possuía uma máquina fotográfica Minox B com o mesmo tipo de filme. Resine, com a sua máquina de filmar, carregou-a com o filme Kodak colorido. O outro intérprete encarregar-se-ia da iluminação. Então estão se preparando aqui, enfim, para fazer uma filmagem, mais uma. Né? Então, nesse sentido,
Muitas das práticas de Arigó foram devidamente documentadas, né? Foram fotografadas, foram filmadas, né? Infelizmente, alguns desses filmes subsistem ainda, mas enfim, o próprio equipamento da época, a qualidade do filme, né? Aquela coisa de filmagem antiga, muitas vezes as condições de conservação não foram as melhores, mas enfim, ainda podem muitas vezes ser encontrados alguns desses filmes da época, né? Então, fartamente documentado, por assim dizer, Arigó o foi, né? Mas faltou realmente, infelizmente, mesmo naquele tempo, uma investigação científica mais profunda, etc. E que talvez acontecesse, quem sabe, se ele não houvesse falecido em 1971, né? Mas a verdade é que ele realizou curas fenomenais por cerca de 20 anos. Quer dizer, houve tempo suficiente, por certo, para que ele fosse devidamente estudado, caso a comunidade científica brasileira efetivamente se interessasse. Felizmente vieram esses pesquisadores dos Estados Unidos, que muito embora não tenham feito exatamente um trabalho completo e absoluto, mas deixaram registrados, né? Deixaram registradas partes de pesquisa que fizeram, enfim, algo investigou-se, né? Uma lástima que Arigó tenha partido sem que mais investigações tenham sido feitas, tá certo? Então ficaremos por aqui por hoje, pessoal, para não termos um vídeo muito longo, mas os próximos serão necessariamente mais longos para que nós possamos, né, embora em saltos relativamente grandes, né, em excertos, né, que vão saltar aí 2, 3, 4 páginas a cada momento, mas que nós possamos ter uma boa panorâmica do livro e em um número menor de vídeos até também, tá certo? Então teremos doravante certamente vídeos um tanto mais longos, tá? Mas enfim, fica a recomendação para quem ainda não leu o livro, lê-lo, né? Tem para vender nos sebos, mas continuaremos aqui a trazer então excertos, análises e comentários do livro Arigó, O Cirurgião da Faca Enferrujada, John G. Fuller, o autor, né? Prosseguiremos então num próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, colabore então, né? Divulgue o vídeo com seus amigos, compartilhe o vídeo, nos ajuda a divulgar a doutrina dos espíritos. Muito obrigado.